A Organização Mundial de Saúde declarou pandemia para o Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. Nesta quarta-feira, casos, mortes e números de países atingidos devem aumentar, Samara. Pois é, e vamos a mais detalhes com Jéssica Cruz. Jéssica, a gente precisa acompanhar, sim, esse assunto que tem alertado as pessoas em todo o mundo, não é? Pois é, Samara e Aline, essa definição ontem da Organização Mundial da Saúde assustou um pouco o pessoal de casa, né? Quem vem acompanhando toda essa história do coronavírus. É porque justamente esse vírus ultrapassou fronteiras. São 109 países, mais a China atingidos pelo coronavírus. A gente fala da China especificamente porque foi lá onde tudo começou. Os primeiros casos surgiram em Wuhan, né? A gente vai conversar aqui agora com a Mariela Kometic, ela que é infectologista, vai conversar com a gente, explicar pra gente esse momento. É um momento de atenção, mas também que as pessoas precisam manter a calma, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. As definições que a Organização Mundial de Saúde faz, que o Ministério da Saúde faz, elas não são para assustar a população. Na verdade, elas são para definir a conduta dos profissionais de saúde, dos hospitais, perante a epidemia. Então, pandemia, quando a gente tem esse nome, é uma epidemia amplamente disseminada, sem fronteiras agora. A gente sabe que não precisa você ter viajado para A ou B país para você ter o critério de ter a infecção. Agora, aqui no Brasil, mais de 60 casos foram confirmados pelo Ministério da Saúde, casos confirmados com o coronavírus, que é o Covid-19. Isso faz com que também tenha uma outra definição, uma outra medida a ser adotada a partir das secretarias municipais e também estaduais da saúde? Essa semana, os membros da Sociedade Brasileira de Infectologia foram chamados junto ao ministro da Saúde para poder começarem um planejamento estratégico, né, do Brasil, uma vez que foi definido agora que a gente tem transmissão local e muito provavelmente essa definição vai ser mudada para transmissão comunitária. E o que significa isso? Eu não consigo mais identificar quem é o caso índice transmissor. Por exemplo, eu tive contato com você que viajou, então essa é uma transmissão local. Eu sei quem foi que me infectou. Agora, quando começa toda a comunidade ter infecção e você não sabe qual é o caso índice, quem foi que transmitiu para essa comunidade, a gente chama de transmissão comunitária. Isso era esperado, não é uma surpresa. A gente vinha se preparando e com tudo que vinha acontecendo no mundo, a gente sabe que em torno de 70% da população mundial vai ter contato com esse vírus. Segundo essas informações do Ministério da Saúde, 80% em torno desses pacientes vão ter formas leves. 20% poderão ter formas graves. Desses 20%, só 10% talvez precisarão de internação. Então, assim, é um número que tranquiliza, é uma doença de letalidade baixa nas pessoas com idades jovens, crianças. O que nos preocupa realmente, que a gente vem vendo dos estudos, dos 40 mil casos estudados da China, é que é uma doença de potencial maior risco de letalidade para os idosos. Então, algumas medidas que foram tomadas até fora do país, como suspender as aulas, as crianças acabavam ficando com os avós, contaminaram os avós e os avós que eram idosos e que tinham comorbidade sofreram com uma letalidade, morreram, porque a letalidade em idoso maior de 80 anos com comorbidade chega a 16%. A gente fala muito dos casos suspeitos, mais de 900 no país. Aqui em Sergipe, 2 casos suspeitos e as pessoas confundem muito, né? Porque é muito semelhante ao sintoma da gripe. Exatamente. Eu acho que a gente vai chegar a um momento aqui no Brasil em que a gente só vai testar os casos graves. Tamanha a disseminação do vírus nos casos pouco sintomáticos. Isso vai criar um boom muito grande e a gente não vai conseguir fazer isso. Mas a gente está esperando as definições e as orientações da Secretaria de Estado de Saúde do município de Aracaju para saber como é que a gente vai agir nas portas de pronto atendimento. Muito obrigada pela participação. Aline, Samara. Muito obrigada, viu, Jéssica? Um caso que merece aí o nosso acompanhamento, toda a atenção. Apesar dessa nomenclatura aí de pandemia, Samara, vale aquela outra informação. Não é preciso pânico nesse momento. Aqui, pelo menos, não. Viu?